Fala galera, MagTalk, uma alegria a gente estar junto aqui novamente, estar aqui com o Diegão. Tamo e junto. Com uma presença ilustre aqui com a gente, Fernando Diniz, nosso pastor. Você quem eu disse. Mas rimou, né? Fernando Diniz, você quem o disse, já começou assim. Nosso pastor, nosso mentor e meu irmão, né? Eu queria saber a primeira pergunta, meu irmão, como é que você se tornou meu irmão? Bom, bastou que você ocupasse o mesmo útero, entendeu? Simples, né? Curiosidade, hein, Alguns gente? anos depois, né? Qual que é a diferença de idade, mano? isso nos tornou irmãos 11 anos. 11 anos? 11 anos. 11 anos. Carregou essa no colo aqui, essa... Ah, sim. Praticamente. Uma criança. Hoje é né? quase difícil, né? Essa diferença hoje de você 11 tem anos de idade. Até porque parece até que você tem mais. Né? Tudo bem, eu vou aceitar isso aí, bem. né? Mas a alegria a gente estar junto aí, né, Nandão? É tanta história, na verdade, para um curto espaço de tempo, mas a gente está com esse projeto aqui projeto relevante falando sobre marcar na geração, né, Di? Sim, e é uma coisa que você sempre falou, e acho que é legal a gente repetir, porque o público, não só da nossa comunidade, mas outras pessoas de fora estão ouvindo. Hoje você lidera, tá à frente aqui da igreja, na Comunidade da Graça, também líder nacional de jovens, também tá à frente coordenando em âmbito nacional um projeto de juventude que engloba várias igrejas. E você falou que em um determinado momento da sua vida você era um cara tímido, né? Tipo, como é que foi isso, assim, cara? Como é que foi como é que você era e que dia que foi que você Dificilmente mudou alguém essa vai acreditar isso, mas é legal você contar isso. você mudou essa chave a um ponto de um comunicador, assim, por excelência, assim. Eu, na verdade, só reposicionando aqui, só esclarecendo aqui, hoje eu tenho um acúmulo de papéis, né, de funções, Sim. que envolve servir na liderança da igreja local, o MAG Nacional, que é o trabalho de jovens e adolescentes da Comunidade da Graça, Sim. no Brasil, também tem lá no Japão, e eu sirvo na equipe de facilitadores do Global Youth Movement aqui no Brasil. E essa transição acho que ela foi feita, na verdade eu fui sendo preparado, né? Eu creio que a gente tem que ter ciência de quem a gente foi. No meu caso, a minha timidez, eu não classifico ela como algo mórbido, assim, no extremo. Fora do comum, assim. Mas aquela timidez muito natural de um adolescente que olha muito, às vezes, para alguns detalhes do seu próprio... de alguma parte do seu corpo que não gosta muito, ou então muito preocupado com o que as pessoas podem pensar. Você está numa fase de formação da sua identidade, mas certamente, se alguém me dissesse o que eu faria hoje, Você não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Mas teve Totalmente, um ponto, assim, tipo um dia especial, alguma coisa, não, a partir daquele momento mudou alguma experiência com Deus, alguma coisa que te fez... Eu tive algumas experiências com Deus, assim, bem fortes na minha adolescência. Eu acho que eu tive boas referências também. Meu líder de adolescente, ele foi alguém que me cativou bastante. Aquilo me fez, assim, enxergar a importância de adolescentes terem um líder na igreja. Uma referência, né? Uma referência. Então, quando a gente começou o trabalho aqui em Guarulhos, eu vim carregando essa importância. E quando a coisa veio para que eu pudesse servir, era difícil recuar no sentido de achar que aquilo não era importante, porque para mim era muito importante. Sim. E aí sabe aquela questão? Você tá ali e você precisa agora começar a vencer os obstáculos. Naturalmente que, se você falar, teve um dia específico, eu não sei te dizer o dia, mas teve um período em que eu calculei mesmo que a timidez é uma coisa que te rouba das pessoas. Uhum. O excesso de timidez, ela pode roubar coisas tão valiosas que estão dentro de você. Roubar você das pessoas, roubar o que Deus colocou em você. A timidez, ela deveria ser talvez um instinto de autopreservação, assim, para você não se expor demais, mas ela pode acabar te governando. Exatamente. Ela acaba se tornando a senhora da sua Paralisa, vida. Te priva de Exatamente. conquistas, né? Então, teve um dia que eu me liguei que a timidez poderia fazer isso, e aí eu falei pra ela que ela não combinava mais comigo. Então, Você tinha quantos anos? Você lembra? eu tinha 19 para 20 anos. Eu lembro que você também falou muito sobre essa área que te ajudou a superar e vencer.
que você começou a estar na roda de alguns amigos e alguns assuntos que rolavam, e depois você começou a ser um pesquisador, começou a ler mais sobre o assunto. Isso também aconteceu. Algumas atitudes assim. Assim, eu acredito que ninguém vence a timidez de um dia para o outro, porque você tem aqueles ambientes que você fica um pouco mais à vontade, tem aquele tipo de amigos que você se sente um pouco mais à vontade, tem outros ambientes que você é você, né? Que você fica... Exatamente, que você não está tão acostumado. Então, eu creio que você vai aprendendo a lidar com os diferentes ambientes e tipos de pessoas. Então, certamente, para cada ambiente, você precisa se preparar melhor, né? Então, se aquele assunto é um assunto que é mais debatido naquele outro fórum, então eu procurava saber um pouco mais, até para ter um pouco mais de assunto para poder... Te dar confiança também, né? Para me dar um pouco mais de confiança. Eu acho que é natural, né? Sim. É natural você... e você falou uma palavra-chave. A confiança. Você ter confiança para poder expressar suas ideias. E naturalmente, quando você sabe mais... Por exemplo, se alguém perguntar o seu nome, você não tem a menor dúvida. Você vai falar com confiança. Sim. O teu endereço, algum aspecto da sua história. Mas quando você não sabe algo, você fica mais inseguro. Então... Um bom método também para vencer a timidez é você se preparar melhor para as situações que você sabe que vai enfrentar. Ô Nando, você lidera jovens há 26 anos. 26 anos. O que você pode dar de dica, né? Parece que a gente tá falando assim, ó, faça isso e vai dar... Mas assim, de princípio, cara, porque você viveu muitos processos e tá vivendo ainda, né? Até disse no evento que a gente teve aqui, eu prestei muita atenção nas suas palavras, quando você falou, olha, quando eu tinha 20 anos eu pensava que quando eu tivesse 30 eu faria tal coisa, aí você falou assim, ó, e hoje eu tô vivendo um outro processo na minha vida. Inclusive é até legal falar de... pesquisa essa daí, viu? Essa daí é maravilhoso mesmo, porque talvez incluindo isso que o Diego tá falando, até você comentar, você vai exercer liderança mesmo aqui já em Guarulhos, né? Aos 20 anos, certo? Foi ali que começou. Sim, de você assumir o papel de líder, né? De você olhar e falar assim, quem que é o líder? É você. É você. Então, realmente foi aqui em Guarulhos. E o que você pode falar de processo, assim, de princípios que te trouxeram até aqui? Pra quem tá assistindo a gente. Não só líder de juventude, mas o cara que exerce algum papel de liderança, até na casa dele, enfim. Eu acredito que é como um prato, né? Um prato saboroso, ele tem vários ingredientes. Então, eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que alguns que eu traria para cá agora é você ter um processo. Primeiro, assim, sua comunhão com Deus, né? Seu relacionamento com Deus. Porque, sobretudo, eu acredito profundamente que Deus ele realmente nos criou com um propósito. Sim. Isso não é uma frase clichê, todo mundo tem um... Não, de fato, sim, isso é bíblico, né? Eu creio que Deus deu um dom, um talento para cada pessoa, exercitar da melhor maneira possível e dessa forma marcar a geração. Por isso que a declaração de propósito do MAG é conhecer a Deus e seus valores, despertar os dons, marcar a geração. Agora, eu penso que também você tem que usar o teu cérebro, né? A inteligência que Deus te deu para você entrar num processo de autoconsciência, onde que eu estou errando muito, onde que eu estou acertando mais. Você faz bastante isso com tanto que você quando mesmo? eu comecei a namorar, a Su e eu começamos a namorar, no primeiro mês assim de namoro, logo no início, eu pedi para ela que uma vez por mês eu gostaria que ela falasse o que eu precisava melhorar. Eu pedia um retorno para ela, um feedback para ela, falar assim, Su, uma vez por mês eu quero que você me fale onde que eu preciso melhorar. Porque eu acredito nisso, que na verdade é um processo de melhoria. Sim. Ninguém melhora da quinta para sexta, da segunda para terça. Ou somente auto-avaliando, né? Exatamente. Esse processo que você olha para dentro de si, mas você também precisa de alguém olhando para você. Porque tem os pontos cegos daquilo que você erra e você nem percebe. É verdade. É um pouco daquela história. Tem coisas que você sabe sobre você e que as pessoas também sabem sobre você. Sim, sim. Tem aquelas coisas que você sabe sobre você, mas que porventura as pessoas não sabem. E tem aquelas coisas que as pessoas sabem sobre você e que você não sabe. Nossa, cara. E tem aquelas coisas que ninguém sabe sobre você e nem você sabe. E pertencem a Deus. Exatamente. Mas nesse terceiro livro que eu falei, quando as pessoas percebem atitudes em nós que nós não vemos, especialmente aquelas que estão do nosso lado. Então são elas que podem corrigir a
a rota, a falha, falar de atitudes, de padrões que a gente adotou, às vezes até como um mecanismo de defesa, mas que aquilo está atrapalhando. Então eu acho que você vai limando, vai tirando isso, é um processo mesmo de melhoria contínua mesmo, de você ter um planejamento estratégico para a sua vida. As pessoas pensam que planejamento estratégico é só para empresas. Não, é para a sua vida também. Você vê como pode diminuir os erros e aumentar os acertos. É isso que eu te pergunto. Tem alguma coisa que você hoje olhando fala, cara, eu demorei para entender isso, eu faria diferente hoje? Tem alguma coisa nesses 26 anos, fala, cara, puxa, se eu pensasse assim, ou que eu demorei... Ou refazer essa rota, ou pensaria em alguma coisa? É uma pergunta que não é tão uma fácil. Coisa só. Entendo. Porque eu não costumo ficar... fazer esse tipo de exercício. De ficar olhando muito lá para trás e pensando o que eu teria feito diferente. Eu costumo sempre olhar como hoje é o primeiro dia do restante da minha vida. Então, o que eu posso melhorar hoje? Agora, existe uma maneira de responder essa pergunta assim. Existem muitos erros que a gente comete, mas que eu creio que são até naturais da própria existência, da vida, do processo de cognição, da vivência também, né? De compreensão. Então, lógico, mas é fácil eu falar que eu faria muita coisa diferente olhando para o tipo de tecnologia com a maturidade que eu tenho hoje. Sim. Certamente você pode até dar risada de coisas que você fazia. Exatamente, mas o que eu tinha há 20 anos é o que tinha para ontem. Para aquele momento. E dentro desse processo de início, Nando, que a gente está falando, porque muitos conhecem já, né? Exato. A sua liderança, a sua influência. Mas falando aqui dos 20 anos ali... Como é que assim, nesse meio desse processo, onde a gente não tinha todo esse recurso, não tinha referência? Não tinha nada, né? Tinha Quais eram as suas referências, por exemplo? Entende? Eu acho que seria legal até você falar. E como que nasceu o MAG dentro disso? Porque você não tinha hoje. Muita coisa hoje, você reproduz modelos, fala, puxa, isso daqui é legal, isso aqui pode... Mas ali você... hoje você tem que criar e falar, isso aqui é uma coisa... como foi esse processo de inspiração para gerar coisas assim que até hoje são sustentadas, inclusive o MAG. Como nasceu o MAG. Eu acredito que, por mais que... Pode até parecer interessante o que eu vou falar. Interessante, assim, pode parecer não tão lógico o que eu vou falar agora, mas vai fazer sentido. Mas antes disso, só interessantemente, quando eu comecei a liderar jovens, o bebê que nasceu naquela ocasião tem 26 anos hoje. Uau! Então... provavelmente deve ser uma jovem, um jovem já formado, né? Então é uma vida, né? Dá para aprender alguma coisa. 95, né? 95. E assim, eu acredito que 95 a internet chegou no Brasil, aquela internet de escada ainda, no ano 2000, né? Então, eu acho que por mais que a gente não tinha o volume de informação, e é nisso que eu quero ser bem preciso, o volume de informação que você tem hoje, ao mesmo tempo que te ajuda, te atrapalha, porque ele te dá muita referência e você fica se comparando demais. Então você não gasta você não exercita sua mente em se debruçar em criar algo de fato autêntico, original, que nasceu lá, fruto de muita transpiração. Exatamente. Porque você vê muita coisa acontecendo, você quer reproduzir aqui e ali. Como a gente não tinha essa questão da velocidade da informação, nós tínhamos que criar. Nada mais original do que ser vocês mesmos, né? Exatamente. Então a gente olhar pra gente assim vai mesmo. Dar certo, a gente tá entendendo o que é isso. Então eu lembro que eram verdadeiros, assim, o que a gente criava, o próprio nome MAG, foi uma transpiração para nascer este nome, a maneira como foi criado, porque a gente pensava mesmo, a gente não estava pegando de lugar nenhum. A gente estava... A matéria-prima da criatividade eram nossas experiências, eram nós mesmos. Então, você não corria o risco de ficar mordendo a isca da comparação o tempo todo com as pessoas. Daqui a pouco você fez uma coisa super legal, por exemplo, na internet. Às vezes você já evoluiu bastante, você fez um negócio legal, mas daqui a pouco você olha alguém, porque sempre tem alguém que está fazendo algo pior e alguém que está fazendo algo melhor do que você. Exato. E aí você sempre olha para alguém que está fazendo... Porque a gente sabe que nas redes tem muita coisa que tá lá, não é às vezes a vida real que as pessoas têm. Sim. E você olha para aquilo e acha sempre que você está fazendo algo que não é legal. Sim. E aí você você não avança. Então, eu acho que o fato de você não ter esse volume de informação na ocasião favoreceu a gente ser criativo de forma autêntica
e, como eu já disse, ter a matéria-prima, nossas próprias experiências. Quantos jovens eram? Você iniciou com? Menos de 10, né? Era ali, Menos de 10, variava né? entre 7 e 8. E a palavra Mag, óbvio, pra quem não conhece, né? Ela não nasceu marcando a geração. Pois é, porque o nome era Moçada que Ama Guarulhos. Moçada. Moçada que Ama Guarulhos. Porque o nosso foco realmente era abençoar a cidade de Guarulhos. Porém, depois de um tempo, como Guarulhos é muito encostado em São Paulo, pessoas que vinham de outras cidades, a gente fazia uns seminários de artes, vinham pessoas até de outros estados. Nossa. E a gente viu que não era só para Guarulhos, e foi quando a gente então mudou para Marcando a Geração. Ali quando você recebeu exatamente essa ideia, o Senhor te trouxe inspiração, né, do Marcar a Geração, você também não tinha uma noção desse trabalho nacional. Isso não tinha ainda, não foi uma coisa conectada porque seria um projeto, porque você não tinha nem... E eu achei interessante tanto que era Moçada que Ama Guarulhos. Era Moçada que Ama Guarulhos. E Moçada que Ama Guarulhos, eu lembro, a gente nas nossas vigílias, né? A galera tudo na vigília. Na base. Na base, a gente tinha uma base. E orando, mas eu lembro exatamente alguns momentos que me marcaram. E um desses momentos foram você compartilhando com a gente, um grupo pequeno ali, momento de transição, que Deus estava falando no seu coração para marcar a geração. Eu acredito que você é uma pessoa livre quando você tem alvos corretos, mas não almeja mais do que a sua perna consegue alcançar. Eu acredito que o que Deus fez com a gente, de poder hoje falar com líderes, né, em todo o Brasil, de poder influenciar, servir, abençoar pessoas, foi um processo natural. Eu acredito muito naquilo que a Bíblia diz. Seja fiel no pouco. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Sim. E o muito de acordo com a vontade de Deus. Ali você não tinha uma visão que seria isso? Não, na verdade, eu sempre amei a igreja local. Eu sempre fui muito focado, assim, ver pessoas crescer. Tanto que a gente fez muitos casamentos, muita gente que estava lá. Hoje já são pais de família, vocês mesmos, né? Hoje são pais de família e estavam lá participando, vendo, depois se integraram ao trabalho com os jovens. Sim, tudo assim, foi. A gente queria fazer o melhor para aquele momento, no local, na localidade. Eu acho que quando você foca em fazer algo muito bom onde você está, aquilo vai começar a se tornar uma referência e abençoar pessoas de outros lugares. Então, e aí outras pessoas vinham para ver. Mas eu acredito que, bom, respondendo sua pergunta, eu não tinha assim, poxa, um dia eu queria fazer aquilo melhor possível dentro da nossa localidade, da igreja local. Eu acredito profundamente na igreja local. E aí, quis Deus que fosse dessa maneira. E, enfim, e aí a gente tá aí servindo. Ô Nando, você é um cara, assim, se eu pudesse... a gente já anda junto há um tempo, né? Você é extremamente disciplinado, cara. Assim, tudo que você faz, você é um cara muito bem organizado, que tem tudo... Você acha que isso foi um dos grandes diferenciais na sua vida? Assim, você levar toda a sua vida de uma maneira disciplinada? Eu falo isso porque assim, a gente está aqui falando de um processo de 26 anos, onde Deus te levou e está te levando a lugares que realmente você acho que nunca... quis o sentido de... Não imaginava, né? Que o Senhor ia te levar pra... Cara, daqui a pouco você fala quantos carimbos você tem aí no passaporte aí de viagem. Você começou numa viagem pra África, né? Mas a disciplina foi uma coisa que você tem convicção de, cara, foi o que me ajudou a permanecer, assim? Eu acredito que ela como eu disse aqui alguns minutos antes, ela é um ingrediente importante, a disciplina. Porque... lógico, assim, eu não sou aquela pessoa que é extremo em tudo. Eu acho até que você se tornar exagerado em todas as coisas pode se tornar uma pessoa chata também, né? Mas na maior parte do tempo, sim, eu tenho uma vida equilibrada, procuro ter práticas que eu entendo que elas vão me ajudar a alcançar liberdade, saúde e condição de poder servir. Então, de fato, ela tem me ajudado a... Eu gosto muito de corrida, gosto de praticar exercício, atividade física, gosto de ter um tempo comigo, com a minha família. Então são coisas que lá atrás, eu lembro que eu tinha 21 anos, eu lembro claramente que eu olhava para algumas histórias, por exemplo, de pessoas que se dedicaram a fazer a obra de Deus, e só que não conseguiram ter tempo nenhum com sua família, com seus filhos. Eu ouvi às vezes algumas histórias do tipo, aquele homem,
Ele Os chegou, heróis da fé, assim. só que ele não conseguiu ter comunhão com os filhos, ele perdeu a família, mas ele serviu a Deus. E eu comecei a pensar, eu falei, mas Tem alguma coisa errada. pode né? ter alguns casos específicos, mas será que Deus pediu isso para todos? Será que às vezes esse sacrifício que alguns fazem não foi falta de organização? Porque é muito fácil ser indisciplinado, colocar o cara num pedestal, né? desorganizado, Põe a culpa no espiritual, eu né? ser Tipo, bagunçado com a minha agenda e fazer tudo, atropelar as coisas e no final falar, eu fiz isso por amor, amor a foi Jesus. sacrificial. Na verdade, Deus pode me corrigir e falar assim, não, filha, você fez dessa forma porque você era bagunçado, desorganizado Verdade, cara. e indisciplinado. Isso é verdade. E pra mim, a disciplina é a mãe da liberdade. Se você Total. quer ter liberdade no futuro, você precisa ser disciplinado hoje. E tem uma frase também que eu carrego comigo assim, não espere grandes coisas de pessoas indisciplinadas. Quando eu quero dizer, não é notoriedade. Tem muita gente que é indisciplinado e é notório, mas é Sim. notório pelo quê? É notório, às vezes vai ter notoriedade, por exemplo, na área do entretenimento ou alguma outra coisa. Mas isso pode ser importante, mas nem sempre é relevante. Porque as pessoas têm que fazer a diferença entre ter sucesso e ser relevante, entre notoriedade e ter relevância. Ou A visibilidade, pessoa pode... né? Quanta gente tem notoriedade por coisas erradas que Exatamente. fizeram. Não agrega em E nada. não que seja errado você ter uma ocupação artística, né, isso, Ter mas a questão é visibilidade que, de alguma forma, ter visibilidade. né? Mas a questão é que você tem que estar em paz com você. Você tem que olhar para si e falar, independente de quantas pessoas me seguem, se eu sou conhecido, se eu sou famoso, o que eu estou fazendo tem a ver, faz sentido, tem a ver com o propósito que Deus me chamou para fazer. Eu acho que é isso que te faz deitar de noite e ter paz e acordar de manhã feliz porque você sabe que está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Muito bom. Isso é tão incrível, né, Nando? Porque você vê, o Di falou, o Senhor ele vai abrindo as portas à medida também que ele confia em nós maturidade. E a disciplina é uma forma de você também ser maduro, né? Alguém que, por exemplo, quando você pensa que você tem uma agenda no dia seguinte, obviamente que você não vai extrapolar no dia anterior. Então tem tudo uma questão, desde as coisas mais simples até as mais complexas de organização. Como o Di falou até das viagens, você já teve experiências, bastante experiências internacionais aí nesse tempo. É interessante que quando eu era adolescente, em algum momento da minha vida eu queria ser diplomata. Você chegou a fazer relações públicas ou não? Eu queria ser diplomata. Qual que era o seu e aí- sonho até, falando? Então, numa fase da minha Antes vida da- eu queria ser diplomata. Ah, E aí eu procurei ter informações, como que fazia e tal. Você tinha que estudar lá no Instituto Rio Branco, em Brasília, para ter a carreira de diplomata, enfim. E não estava ali adequado à realidade que eu via naquela época. Então, eu acabei fazendo comércio exterior. Comércio Comércio exterior. Públicas, E a minha ideia era mesmo assim, poder conhecer culturas, poder conhecer gente, poder ter a minha ocupação profissional, Sim. fazendo algo em que eu pudesse ter a troca de cultura, de conhecimento, de experiências. Só que eu recebi um convite para ir para a África, naquela ocasião que eu estava estudando. Você já era pastor nessa época? Eu liderava, eu não era pastor ordenado, tinha função Tava ali com pastoral. uns 20 20 e pouco, 23 para 24. E aí eu fui para África e quando Essa eu voltei viagem. eu quis... eu simplesmente assim, tirei do escopo da minha vida essa questão que eu tinha de fazer o que eu queria. Porque na verdade eu entendi que era muito mais emergente você trabalhar com pessoas e realmente transformar as realidades locais, né? E que talvez era muito secundário essa questão de você querer conhecer culturas, pessoas, países, mediante a urgência ao propósito. E aí eu voltei tanto com essa questão, eu acho que alguns professores e professoras que eu conheci lá, eu ia com eles até os lugares onde era escola, eram lugares que a gente ia de bicicleta, debaixo de um sol assim, Qual país que foi, insuportável. só para explicar? Eu fui para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. E as salas de aula eram debaixo de algumas árvores, assim, sem estrutura nenhuma, não tinha nada, né? E eu falei, eu quero ser um educador. Então eu voltei, fiz pedagogia, né? Sou pedagogo. Porém, através do chamado, da vocação, da liderança, começaram a surgir experiências, conexões, pontos, convites. E aí daqui a pouco eu fui para cá, fui para lá,
para esse país, estive com líderes aqui, ali, acolá, e aí já se vão, né, nesse tempo todo. Aquilo que eu gostaria de fazer e que eu abri mão, na verdade Deus me concedeu. Porque hoje já fui para mais de 20 países, né? Mais de 20. Alguns deles agregou tudo do reino. Alguns deles, algumas vezes eu fui, então, e a experiência de poder nos 5 continentes, né? E a experiência de poder conhecer pessoas, agora fazendo aquilo que eu creio que Deus me chama para fazer. Então, o Senhor falou assim: não, filho, eu vou atender o desejo do seu coração, porém de uma outra maneira, de uma outra forma. Nossa, é incrível. Como que ele agregou as duas coisas. Eu acho que fica muito claro, assim, olhando para a sua vida, é realmente isso que você falou de ser fiel um pouco, Samuca. Verdade. Porque realmente a gente está numa época que é muita informação, por causa disso é muita comparação, então assim, a gente quer as coisas porque a gente viu. Se frustra quando não tem, se frustra quando não tem, se compara porque o outro é melhor, mas na verdade o que Deus espera de nós é isso que você falou, cara, assim, eu acho que resume também bem a sua vida, assim, até aqui, a fidelidade nos pequenos começos, a fidelidade no pouco, e Deus sempre leva... Porque eu acho que é uma escola, né? Te amadureceu, te maturou. Isso acho que é o que mais fica aqui pra nós, é isso, a fidelidade nos processos que Deus nos Eu acho coloca. que tem um elemento aí importante também que você tem que entender, você tem que criar uma margem para você, sabe, por exemplo, pegando Fórmula 1, se acontecer alguma coisa, tem que ter uma área de escape. Sim. E a nossa vida também tem que ter essa área de escape. Você não pode fazer a coisa tudo muito apertado. Então, por exemplo, para mim, um dos meus princípios é poder ter uma família e ter um relacionamento saudável com a minha esposa, com os meus filhos. E é o que a gente tem hoje. A gente tem tempo de qualidade, a gente tem tempo junto, a gente conversa, eu os vejo crescer. Então, isso estava dentro do meu escopo. Isso ficou como um princípio, um fundamento importante. Então, não adianta você sair correndo atrás, querendo fazer tudo de forma desesperada. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ser sustentável aquilo que você está criando. É igual ao avião. O avião, se você colocar um avião comercial para voar a 1.500, 1.600 km por hora, ele vai desmontar no ar. Sim. Então não é porque ele está no ar que você pode colocar toda a potência. Na verdade, ele tem uma velocidade, ele tem que andar dentro. Ele não pode andar menos que tal velocidade, porque senão ele entra em stall, ele perde a sustentação. Ele não pode andar mais do que tal velocidade, porque também ele pode começar a se desestruturar. Ele tem que ter aquela medida de segurança. Eu acredito que a nossa vida, você tem que criar essa medida de segurança. É difícil você mensurar com dados, com números. Sim. Mas você tem que ter o quê? Sabedoria para ter uma medida de segurança para a sua caminhada. Isso é muito legal. A gente tem bastante coisa. Que o Sadori já olhou para mim. A gente vai ter que dar uma encurtada nesse aqui, então a gente vai para um próximo podcast, só pra gente... Só uma última pergunta? Não. Não? Tô brincando, a gente... Ora, qual que é o seu sonho para os próximos? Eita, próximos. Não, pode falar próximos. Tem problema, né? Tem problema que a gente corta aqui e zoa você. Na verdade não vai cortar, então... Assim. Seus sonhos próximos, assim, para sua família, para você, para a igreja onde você pastoreia, que é a Comunidade da Graça, você pensa nisso, se puder falar? Eu tenho uma visão, sim, um propósito, um sonho. Ele tem a ver exclusivamente assim com pessoas, né? Com pessoas. Eu sinto que, lógico, eu espero em Deus, o Senhor me dê uma longa vida, então tenho muito que aprender ainda, mas eu acredito que a experiência que eu tive, por exemplo, de me tornar um líder, de ser encorajado, de ser desafiado, de ser mentoreado, de ser corrigido, sabe, de ser ensinado, é uma experiência tão rica para mim. Isso não tem dinheiro que pague isso, que o meu sonho é reproduzir, naturalmente respeitando a história de cada pessoa, é que a igreja se torne um lugar como esse, que desafie pessoas a dar o próximo passo. A se tornar uma referência, um exemplo para outros. Porque, na verdade, a pessoa que mais se beneficia quando ela se torna um exemplo é ela mesma. Porque ela eleva a régua, ela põe a régua dela lá para cima. O nível de excelência na vida dela cresce. Então, eu acredito que, tanto dentro da igreja local, quanto naquilo que eu faço, eu gostaria de criar formas, esse é o meu sonho, de criar formas para que a geração que está vindo aí, a galera que tem 15 anos,
realmente não se perca. Para os adultos, ajudando-os a corrigir a rota, porque eu acredito que quanto tem vida, meu amigo, você pode ajustar. ser melhor amanhã Com certeza. e depois de amanhã. E mais também falando com a geração lá atrás, para que eles também façam as melhores escolhas e realmente não desperdicem a vida com aquilo que é supérfluo, que é o que a gente tem em abundância hoje, sendo ofertado para a nossa geração. Que eles possam ter foco naquilo que realmente importa. Show de bola. Hoje é uma das coisas mais desafiadoras, né? Numa era de tanta informação, né, Nando? Exatamente. Tantas coisas que distraem, mas isso é muito importante. Queria agradecer aí, a gente tá junto, vai fazer as próximas, então na verdade a gente não tem nem como encerrar essa aqui. Tem muito ouro aí. Aqui tem muito tesouro. Valeu, galera. Então, com certeza até uma próxima aí com Obrigado, Nandão. o meu mano querido, que é o nosso líder, nosso pastor. E realmente alguém que nos inspira. Obrigado, mano. Valeu, Samuca. Valeu, Diegão. Valeu, galera. Ó, Tamo junto. marcar a geração. É nóis.